aqueles que buscam a liberdade, onde Deus não está presente. Assim diz o servo: será que é possível se ter a verdadeira liberdade, sem que esta esteja fundamentada na essência de Deus? O mundo, após passar pela Segunda Guerra Mundial, após o trauma de uma guerra que envolveu praticamente o mundo todo, onde milhões de pessoas morreram, em uma guerra que durou 6 anos, sendo a Europa bastante destruída e devastada, por causa de um indivíduo louco, que, motivado pelo diabo, queria dominar o mundo todo. Surgiu assim a esperança. Após essa tragédia, as nações passaram a se unir em cooperação e ter como ideal a paz e a liberdade mundial. Mas esse objetivo deveria se dar através de princípios puramente humanistas, com conceitos fundamentados na filosofia do homem centro de tudo. Surge então o idealismo utópico fundamentado na ideologia esquerdista, igualitária, querendo combater o simulacro de uma sociedade burguesa, fundamentada nos conceitos consumista, materialista, capitalista. As gerações após guerra procuraram buscar o transcendental ilusório através da meditação, baseada em seitas esotéricas, nas drogas ou no sexo livre. Essa busca alternativa fez o mundo um campo fértil para que as ideologias da esquerda, as questões do meio ambiente e os movimentos das minorias ganhassem evidência, estando presente nas pautas das próximas gerações, cujo efeito nocivo está presente nos dias de hoje, no Ocidente. Tudo isso está acontecendo, pois o homem caiu na mesma conversa de Satanás, que ele usou no Éden com Adão e Eva. Sereis como Deus. Buscar a liberdade segundo o conceito humanista, colocando a carne como centro, com o uso de drogas, sexo livre e fundamentando-se nos princípios esotéricos de seitas orientais, banindo os princípios judaico-cristão, levará sim à escravidão das trevas, e não a uma liberdade plena. A desilusão que o homem tem sentido, quando optou por percorrer esse caminho sem Deus, hoje tem dado o seu fruto amargo, onde o mundo, ao buscar essa utópica liberdade, está cada vez mais afundando em uma escravidão sem fim, e com inúmeros problemas que não sabe como resolver. Tem-se multiplicado os governos ditatoriais do mundo, onde um grupo de indivíduos procura impor à força que as pessoas deixem de pensar livremente, e pense como eles, para não serem perseguidos, por pensarem diferentes deles, onde as suas ideias contrárias ao bom senso estão sendo impostas para que as pessoas aceitem sem questionar. Aqui está o perigo. Pois a palavra de Deus tem princípios, e esses princípios são antagônicos aos princípios do mundo. Esta é a estratégia do diabo. Fazer com que os governos adotem leis, onde os cristãos percam a sua liberdade de cultuar a Deus, e deixe de seguir a sua palavra. Quando se tem um líder de uma nação guiado pelo diabo, as consequências para seu povo e para essa nação são nefastas. Há uma correlação da pobreza do povo com a corrupção e a decadência moral. A violência, a perversão e a imoralidade, o declínio da nação diante dos seus inimigos. A fome, a pobreza e a miséria são consequências, como o declínio da saúde física e da saúde mental, e a proliferação do pessimismo generalizado na sociedade. Existe uma espécie de nuvem negra sobre esta nação, bastante perceptível, onde seus moradores sentem que existe um peso, algo que lhes impede de ir em frente, de prosperar. Tudo que se consegue é com muita dificuldade, com muita luta. As pessoas se tornam infelizes e amarguradas, sem nenhum sentido de vida, sem propósito, sem sonhos e sem perspectivas de melhora. Existe nesta sociedade uma depressão coletiva, onde as pessoas são tristes e amargas, sem esperança, onde o amor se esfria. O egoísmo prevalece, e a esperança começa a se desvanecer. Nações que passaram a adotar tais ideologias, dita libertária, promulgando leis que apoiam essas práticas, que a palavra de Deus proíbe, as consequências passaram aos poucos a serem sentidas na população, com a escalada da violência, roubos, estupro, corrupção e desastres naturais constantes. Tais atitudes se refletem na nação, onde todo o povo passa a sentir uma expectativa de juízo vindouro, onde a própria natureza se volta contra os seus moradores, causando destruição, morte e dor. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão.
Lembre-se sempre que Deus é rico em misericórdia e graça, e que nós venhamos aprender que não dá para viver sem Deus, e a graça que encontramos apenas em Jesus Cristo. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus.